Olá, eu sou a Thalita e hoje nosso programa tem o prazer de receber duas mulheres que representam muito mais do que o sucesso de uma empresa. Elas representam uma história construída em família, com muito trabalho, dedicação e propósito. De um lado, temos uma empresária que é apaixonada pelo turismo, pela cultura e pela valorização da nossa região. E de outro, nós temos uma advogada que decidiu ampliar os seus horizontes e também construir ali um pouco das empresas da família. Sejam muito bem-vindas, Joselina e Mayra. Obrigada, Obrigada. boa tarde. Joselina, quando as pessoas passam pela empresa de vocês, né, eu acho que elas enxergam uma empresa consolidada, né, de muito tempo no mercado também, mas toda empresa de sucesso ela começou pequena, né? E como foi que nasceu a história de vocês? A nossa história ela começa, eh, acho que eu vou ter que voltar aqui no tempo, né, Uhum, para contar. E nós somos filhos de Quixadá, mais precisamente de São Bernardo. E aí aquela realidade de vir do sertão para morar na cidade maior, né, para uhum, estudar. E aí, nesse momento, a gente viveu um processo, assim, que é de muitas famílias, né, que é vir morar na casa de familiares, que foi assim que tudo começou, uhum, né. O meu irmão Williams é o mais velho, né, veio morar na casa da tia Peta. Depois o Fernando veio morar na casa da Laís, filha da tia Peta, né. E aí nós somos 6, os menores ficaram em São Bernardo. E à medida que a gente ia crescendo, precisou vir morar em Quixadá, todo mundo, né, para estudar, que a ideia era essa. Os nossos pais faziam muita questão disso e todo sacrifício que pode se imaginar, né. sim, E aí, quando a gente veio, o restante foi alugado uma casa, e aí aquele processo, né. Os mais velhos já iam começando a trabalhar, e nós fomos chegando para somar, para nos juntar, né. Então os meninos, os mais velhos já começaram a trabalhar na Motocedro, os 2, uhum, mas claro, naquele sonho de ter o seu próprio negócio, né. uhum, E aí, nos quase próximo ali dos anos 90, né, foi montada a primeira oficina. Em 90, mais precisamente, foi fundada a Williams Motos, né, onde funcionou por muitos anos, uhum, por mais de 20 anos funcionou lá, né. E aí quando eu fui estagiária na Caixa Econômica. Isso foi uma experiência, assim, que eu levo para a vida, foi muito importante, né. Nós todos estudamos em escola pública, né, no municipal, passar em frente ao municipal, estadual, isso faz parte da nossa história, né. uhum, Então a gente ia ali terminando o ensino médio e cada um já procurando trabalhar. A minha irmã é professora, por exemplo, né, a outra irmã, às vezes junto na família, às vezes não, né. Isso foi um processo que foi acontecendo. E aí eu já fui trabalhar com os meninos, que já era o Fernando, o Williams e o César, né. E eu fui trabalhar, a loja estava crescendo, e aí eu fui para contribuir na administração, né, nesse na administração como um todo, do uhum, pessoal, financeiro, administrativo, né. E aí a gente foi, né, pela força do trabalho, os nossos pais muito perto, né. A Badinha, que é uma mãe também, a mãe uhum, afetiva, sim, foi quem veio morar em Quixadá com a gente, porque como é que iam morar essas 6 todo pessoas mundo, em né? Quixadá, né. Uhum, Os nossos pais continuaram lá em São Bernardo e ela veio aqui para morar aqui com a gente, foi todo esse apoio e é até hoje, né. Falar dela é muito emocional para a gente, que é uma pessoa que escolheu, né, dedicar a vida dela a nós. uhum, Então Para é nossa família. mãe também, né. sim. E aí, eh, depois veio o Posto Monólito em 2002. O hotel é de 2003, né, a Começou como uma que pousada. começou como uma pousada. Eu adoro contar a história para o povo que chega. Agora começou com 6 apartamentos, era só aqui, né. E aí é uma história construída com mesmo muito trabalho, muita dedicação, nesse formato familiar, né, Uhum, que ele é desafiador. A gente precisa saber separar as coisas, né, e tem dado certo, graças a Deus, né. graças a Nós Deus. somos filhos aqui do sertão e somos felizes de morar aqui, né. É um sentimento coletivo, nenhum de nós foi embora, né. E aí
a gente pensa numa tradição, né. Uhum, A gente está aqui trabalhando há tanto tempo e a gente construiu, né, a nossa história à medida que Quixadá ia crescendo, porque cresceu muito, mudou muito. Nós acho que Quixadá é um polo universitário, sim. esse centro econômico tão importante, né. As cidades circunvizinhas todas vêm para Quixadá e aqui tem esse desenvolvimento que possibilitou que nós ficássemos aqui, que a gente possa prosperar nesse lugar que é onde a gente nasceu, os nossos pais nasceram aqui, a nossa história é aqui. Uhum, interessante. Buscamos valorizar também, né, a imagem de Quixadá, que é um Sim, monólito, então a como eu gente citei, levou né. isso para as empresas também, Uhum, entendi. para de valorização mesmo. Você falou dos seus pais, né, qual o maior ensinamento, assim, que seus pais deixam pra vocês como filhos e pra família? Simplicidade, humildade e colaboração, assim. O meu pai, né, ele foi presidente de associação, ele é falecido, Uhum, né, desde 2009. Nosso saudoso Zé Maria, do São Bernardo, era aquela pessoa que a qualquer hora da madrugada as pessoas chamavam porque precisava vir com alguém doente para Quixadá. Então essa disponibilidade de ajudar o outro, eh, a a minha mãe era aquela pessoa que era não, é, é, né, né. aquela pessoa que acolhe muito. Se você sentar na mesa do almoço, ela está sempre oferecendo mais, "E coma mais isso, e será que não gostou daquilo?". Essa coisa que é tão característica, né, do povo do sertão, desse bem receber, e a gente leva isso para a vida, porque esse bem receber faz parte da nossa história e a forma como a gente quer receber. No hotel, a gente quer ser o lugar mais acolhedor que alguém possa Uhum, chegar. Esse é um sentimento que a gente tem como cultura mesmo da empresa. O entendi. acolhimento, o bem receber, a empatia, né. Cada hóspede tem a sua necessidade diferente, a gente não quer olhar para um número, né, e nem simplesmente para um hóspede. É uma pessoa que a gente tem a oportunidade de conhecer, conversar e muitos se Hum, tornam amigos. Isso é muito bom no dia a dia, vai deixando mais leve essa vida do trabalho que é tão cheia de desafios, cansativa, né, né. muito Corrida. cansativa. Uhum, São empresas que funcionam 24 horas, né, então a gente sim. precisa contar com uma equipe muito preparada, mas a gente está sempre ali no stand-by para quando precisa. É verdade. Tem alguma lembrança da infância de vocês que influenciam vocês a conduzirem os negócios? De lembrança de infância, assim, a gente viveu aquela vida do sertão, né, que assim, Uhum, eram crianças, mas tinham suas responsabilidades, uhum. né. A gente, às vezes, até por brincadeira, ia para o roçado para colher um algodão, e aquilo já era almejando ganhar dinheiro, porque o meu pai pagava, porque se a gen pelo tanto que a gente conseguia escolher, Colher. e tinha as responsabilidades em casa, que ia brincar, mas era depois de cada um dar conta das suas responsabilidades. Eu sou a mais nova, né, dos 6, e aí os outros têm aquela queixa que eu fui a super protegida e tal. Mas isso é Entendi. muito bom dessa união, desses valores familiares, né, que a gente valoriza o ser humano e olhe para as pessoas olhando de verdade, É né. verdade. Você acha que a empresa cresceu junto com a família ou a família cresceu junto com a empresa? A família vai crescendo junto, né, Aham. assim, os meus sobrinhos que já vieram trabalhar com a gente, hoje já tem a empresa deles, né. Uhum. A Mayra querida, Eh, já ajuda demais. Muito do trabalho que eu fazia, hoje assim: "Ah, é, existe, pronto, a Mayra A vai Mai cuidar". Assumir. Então assim, a gente se divide nas muitas atividades, né, Uhum. e aí cada um vai dando o seu melhor ali, os seus talentos, e tem dado muito certo e a gente é muito Graças grata a a Deus. Deus, né, e e a população como um todo, né, que acredita Uhum. no nosso trabalho, Confia, que né. confia. Isso é tão grande o compromisso que a gente tem de querer, eh, honrar com esse prestígio, com essa valorização. A gente fica feliz, assim, de as pessoas dizer: "Ah, essa pessoa aqui é a filha do Zé Maria. Ai, quando eu ia lá para São Bernardo,
foi o seu pai que me acolheu. Eu fui Uhum. trocar um poste, tinha na época carro-pipa, e o meu pai era essa pessoa que acolhia quem chegava naquele lugar. Isso são valores que a gente leva para a vida toda, né. É verdade. E em algum momento vocês imaginariam que aquele sonho, né, de ter ali a própria empresa, se tornaria esse grupo empresarial que vocês têm hoje? A gente sempre sonhou, né, prosperar. Uhum. Isso e aí o trabalho, assim, você vai fazendo, entendendo que está construindo, mas a gente não tem muita dimensão de Sim. onde vai chegar, né. Verdade. Mas nós somos unidos, graças a Deus, e juntos, um tem uma ideia de uma coisa, o outro soma de outro jeito, né. E Uhum. senta para E conversar e faz conversa, reunião. e discorda de uma coisa, não teve resultado ali, mas aquilo vai amadurecendo, e a gente vai encontrando os melhores caminhos. Uhum. Você falou que seu pai é falecido, né, mas sua mãe ainda, né, está entre nós. Mas se vocês pudessem sentar os 2 aqui, né, nessa mesa, o que que vocês acham que eles sentiriam? Vendo tudo isso que vocês conquistaram, vendo quem vocês se tornaram também, porque a vida não é só a empresa, né, é também a nossa vida pessoal, o ser humano que a gente é, que a gente se torna, né. Vocês acham que eles sentiriam o quê Eu tenho juntos? certeza, assim, de uma alegria, né, de ficarem muito felizes com o resultado, com tudo Uhum, aquilo que eles plantaram, né. E o meu pai, assim, qualquer passo que a gente ia dar, de construir alguma coisa, ele ia sempre dar a opinião dele, né. Tanto é assim que a gente sente muita falta na hora de tomar decisões hoje, uhum. dessa opinião dele, que era sempre de claro, achando muito bom, mas ele tinha umas ponderações Muito importantes. relevantes. E se fosse assim? E se fosse de outro jeito? De trazendo para pensar, né, então faz muita falta. A gente já 2009, né, muito tempo já passou e as lembranças são tão presentes, assim, que tem coisa que você está vivendo e a sensação é como se ele tivesse ali lhe aconselhando, Me né, acompanhando. acompanhando. A minha mãe é super protetora, sabe, os filhos dela são os melhores do mundo, Uhum. ninguém diga nada, eu digo assim: "A Nem com os Mayra e filhos, tal", nem com os não, ela netos e tem que estar bisnetos. ali uma defensora ferrenha, né, e é de muita alegria, assim, dessa convivência. Ela tem 85 anos, né, quase Uhum. 86, e mora no sertão, é assim que ela gosta, é assim que ela é feliz, né. E a gente em muitas reuniões familiares, a gente ainda volta para lá, e é lá que a gente se sente em casa, se sente voltando para casa. A gente gosta de viver as festas que acontecem lá no município, né. Muitos de nós ainda votamos lá, eu Uhum. particularmente faço muita questão disso, né. É Então a gente verdade. tem, assim, essa muito ligado, né, é muito ligado a São Bernardo que é que é de onde a gente vem. Por exemplo, quando eu Uhum. ando ali na praça da catedral, é sempre cheio de muita memória, é ali que os ônibus ainda hoje chegam, Sim, trazendo as pessoas que vêm do sertão, né. é verdade. E é muita história, é muita história. A gente hoje mesmo eu fui lá e a gente vai revivendo isso, e eu tenho muito orgulho dessa nossa história, de verdade, assim. E eu sei que isso é um sentimento da família toda, De ver as né, raízes, de né? ver as raízes, de estar próximo, e vez por outra a gente conta a história de um avô que era assim. Eu lembro muito eu ainda era pequena, devia ter uns 10 anos, 8 talvez, de ir com eles para o São Bernardo, porque estavam acho que iriam abrir outro posto na época e queriam assim, a opinião do meu avô. Eu Uhum. lembro que todo mundo se reuniu e foi para lá conversar com ele. Eu muito pequena não entendia, né. Sim, Para mim era uma viagem de brincadeira, de ficar lá de no família, sertão, de né? família, mas eu lembro muito da cena de todo mundo assim, minha mãe, o Fernando, o Williams, meu avô, minha avó, sentado no alpendre, conversando sobre isso. A conversa eu não vou lembrar, porque eu não estava nem Uhum, prestando atenção, mas é uma coisa que até hoje me marca muito, eu tenho muito essa lembrança, né. Acho que por isso também o sentimento da presença dele constante, porque todas as decisões que eram tomadas, eram passadas para ele, a uhum. opinião dele era muito ouvida, considerada, né, e ele ajudou bastante também os meus tios, minha mãe a caminharem com as próprias pernas, a Entendi.
crescerem no negócio, fazerem o negócio E são acontecer. palavras que a gente nunca vai esquecer, né. São Não. atitudes, coisas, nunca vai esquecer, porque sempre quando a gente esses tipos de opinião vem de pessoas que a gente ama e que a gente tem muito orgulho daquela pessoa, sempre vai fazer a diferença, né. Mas, assim, empreender com irmãos, parece bem bonito, né, mas, também exige muita maturidade. Eh, Qual o segredo de separar ali os negócios da família? Né. Respeito, né. Acho que vai margeando ali tudo, né, de respeitar a opinião do outro, de entender que o outro é diferente de você Uhum, e que essa diferença ela se soma, né, quando junta ali pessoas de opiniões diferentes. Quando a intenção e o objetivo ele é de construir, né, de construir algo melhor, maior e buscando mesmo o melhor de cada um, né, uhum, no sentido de fazer as coisas acontecerem, não vai ser do jeito que eu quero, né, mas junto a gente constrói mais. Não é só a minha opinião, não é só a opinião do outro, né. E isso é um exercício, né, é um exercício diário, né? diário e assim, os meninos são mais velhos, né, eu sou a Uhum, mais nova e nas relações familiares, normalmente os mais velhos têm aquela liderança e sim. isso é natural, mas a gente se alterna também, se a gente estiver falando de um assunto onde eu domino melhor, a minha opinião é ouvida, Uhum, assim como eu sei também ouvir a opinião de quem tem mais experiência e quem desbravou esses caminhos, né. Então, verdade. acho assim, é desafiador, sem dúvida, né, porque é ali no convívio familiar, e uma hora você está ali no ambiente da empresa, daqui a pouco a gente está num almoço familiar ou num Dia das Mães, e a gente se reúne muito nesses momentos, assim, e precisa ali de uma boa dose de bom senso, né, Sim, para não misturar as coisas, de repente evitar falar de trabalho na mesa, na hora do almoço ou do com jantar, certeza. né, estar no ambiente que é o da empresa e não trazer para ali questões que são do âmbito familiar, isso é muito importante que a gente consiga, ir separando, é Uhum, necessário, né. A gente até entendi. tem uma regrinha de não falar sobre trabalho na hora do almoço, mas de vez em quando não tem como Acontece, né? fugir. Vamos ficar falando disso aqui para resolver. "Mãe, deixa eu falar disso aqui". "Tá, então tá, vamos". Eh, e qual legado que vocês querem deixar, assim, né, para as próximas gerações? A gente entende, assim, a força do trabalho, né. A gente trabalha muito e, assim, muitas vezes você tem que parar para pensar: "Bom, é trabalho, não, até aqui, mas agora é vida pessoal, agora é vida social", Uhum. né. Eu acho que isso a gente Lazer. tem vivido mais esse momento de olhar para essas outras partes da vida que são também muito importantes, né. Que da gente poder viver uma vida boa, que o trabalho, né, ele dignifica, ele é muito importante, mas não é só ele, né. Tem a parte da família, de que forma você pode ajudar também as outras pessoas, né, Uhum. e contribuir. A gente fica feliz, assim, de do trabalho, do desenvolvimento que gera emprego, renda, né, e cria oportunidades para as outras pessoas. A gente fica feliz quando um colaborador vai deixar a empresa é porque recebeu uma proposta melhor, ou que alguém precisa ser promovido dentro da empresa. A gente procura ali, dentre as pessoas que já estão Valorizar. trabalhando com a gente, né, de valorizar esses Uhum. talentos. E e é isso, assim, de pensar num legado e que passe de gerações em gerações, né. Por exemplo, a nossa família, assim, nós somos a primeira geração que foi trabalhar fora, foi formar, né, Uhum. foi procurar fazer um curso superior. Até então era mais aquela vida do lar. Então a gente tem que desbravar muita coisa, não é? Sim. Muitos Tem que desafios desconstruir mesmo. muitos conceitos, Sim, né, que eram do passado e Paradigmas. que é. espera aí, E que vamos as aqui mulheres vão avançando, né, a gente vive um outro tempo, a gente verdade. tem voz, né,
tem vez, e que a gente possa ocupar esses espaços, que a gente possa ir deixando para as gerações futuras um mundo melhor, mais de mais igualdade, desse homem e mulher que possam juntar as forças, né, e Uhum. somos tão diferentes e por natureza somos diferentes, mas que a gente possa enxergar o que é que tem de melhor no outro e que soma aqui, É naquela verdade. relação pessoal, profissional, familiar. Isso é muito importante. A gente vem de uma sociedade de um patriarcado muito forte, né, e que a gente não precisa brigar para Conquistar nada para ali, né. conquistar nada, que a gente possa, né, ir fazendo isso da melhor forma possível, falando quando precisa falar, né, É e verdade. conquistando esse espaço que a gente entende está construindo um mundo melhor. É Isso, verdade. com certeza. E além dos postos, existe um projeto muito especial que é o Hotel Monólitos, né. É o queridinho. Bateu amorzinho. O que que fez você se apaixonar pela hotelaria? As pessoas. O contato com as pessoas, assim, mudou inclusive o meu jeito de ver a vida, Uhum. né. Hum. Não é tanto tempo que eu tenho para estar com as pessoas, mas sempre que eu posso, eu gosto de estar lá no hotel para conversar com as pessoas mesmo, Uhum. para ouvir e para falar sobre Quixadá, sobre o Sertão Central, e eu fico muito feliz dessa oportunidade, porque as pessoas estão querendo ouvir, elas querem Uhum. saber que lugar é esse. Entendi. Muitas delas estão surpresas, dizem: "Ai, mas eu não sabia que Quixadá era tudo isso". Tudo isso. Então isso foi trazendo, né, na escuta, um olhar para a minha cidade que antes eu não tinha, Uhum. né. É verdade. As pessoas chegam, assim, muitas sonharam vir, outras vieram por causa do Trabalho. trabalho, e aí de repente descobre uma Quixadá linda, encantadora, né, de beleza Verdade. única. E aí isso vai trazendo pra gente uma outra perspectiva do lugar onde você nasceu, onde você viu aquela paisagem a vida inteira, aí você começa a pelo menos aconteceu comigo, de enxergar de outra forma, de viver mais a cidade, né. Nesse para além do trabalho, eu considero que hoje eu vivo bem Quixadá. Uhum. Eu gosto de ir nos eventos, eu gosto de natureza, e aí eu podia estar num lugar melhor, né. Então assim, o hotel, não que eu não possa ter contato com as pessoas no posto, eu também tenho, mas é um cliente que está ali passando Diferente, muito né. rápido. O cliente do hotel, ele tem mais calma, né, ele Ele toma tá um ali, ele café. Mais toma um café, curiosidade eu também. gosto de dizer: "Pode entrar, fique à vontade, aqui a gente tem uma aguinha gelada e um cafezinho quente", né, Uhum. e é esse acolher, e as pessoas vão se sentindo à vontade, né. Eu já ouvi de algumas, tipo assim: "Tô chegando na minha casa", isso é Uhum. uma alegria É muito verdade. grande, né. E isso só é possível porque a gente conta com um time muito bom, Faz que a acontecer, gente né. faz mesmo assim. Independente dessa pessoa ter contato comigo ou com a supervisora, o que a gente entende é que qualquer pessoa com quem ela tenha contato, que ela se sinta acolhida. Essa é a ideia. E tem dado certo. Graças a A gente Deus. tem uma E é o trabalho de bruaquinha lá no café vocês. da manhã, que esta bruaca dá tanto o que falar. E uma pessoa tem aquela memória afetiva, né, é uma Uhum. comida, porque você encontra cuscuz em qualquer lugar, Bom você saber encontra dessa bruaca. tapioca, mas bruaca, que é uma comida presente na vida de tantas Sim. famílias, né. E aí um dia, assim, eu pensei: "Bom, como por que que essa bruaca faz tanto sucesso, por que que ela não está lá no hotel?". E chegou, foi chegando devagarinho e conquistou o seu espaço. E aí a gente tem muitas alegrias, porque as pessoas dizem: "Ai, a minha avó fazia. Nossa, é a comida da minha mãe". E muitas vezes, são pessoas que, né, Já que já perderam, né. perderam. Isso vai nos aproximando, e tem gente que quer saber da receita, e isso é a hotelaria, né. Uhum. Porque para além de uma cama arrumada, um banheiro limpo e cheiroso, as pessoas estão ali convivendo com outras pessoas. Então, esse São olhar, essa experiências, né. atenção, que faz muitas vezes com que as pessoas comentem: "Ah, eu fiquei muito feliz, as meninas me acolheram muito bem, fui muito bem recebido". As críticas também são muito bem-vindas e a gente cresce com elas, né. Uhum. É tanto que a gente tem um canal de pedir sugestões. Todo mundo que sai, a gente manda um link pedindo para a pessoa nos avaliar. Essa avaliação é muito bem-vinda, e eu olho para muitas coisas no hotel e elas aconteceram por causa da opinião dos De outras hóspedes, pessoas. que é quem realmente pode dar opinião, É né, quem verdade. usa o serviço, quem viveu aquela experiência. Então, assim, é um lugar, que eu tenho muita alegria de trabalhar. Às vezes é domingo e eu vou lá porque a gente está recebendo um grupo, e
E eu tô feliz, né, é um Uhum. trabalho que eu realizo, assim, com muita alegria, de ouvir as histórias das pessoas, as pessoas viajam, vão contar as histórias, isso é muito interessante. Eu acredito. Vocês recebem gente de todo lugar, De né. todo lugar. E o que é que vocês mais, assim, fazem questão ou que querem que as pessoas sintam sobre Quixadá? Sobre o povo, né, quem é esse povo, né. Nós somos essa cidade que recebe muitos estudantes, então a gente Uhum. você anda na rua em Quixadá, você vê, né, que ali tem diversas culturas, gente que vem do Brasil inteiro para morar aqui. E o povo da cidade vivendo ali as suas rotinas, é muito interessante, porque é uma experiência única. Porque é uma cidade muito bonita, né, de natureza a gente foi, assim, muito privilegiado, né. Temos muitos desafios, claro, como qualquer cidade, mas é um lugar para você viver muitos dias. A pessoa vem passar um final de semana: "Ah, eu quero voltar porque eu preciso ver mais isso ou aquilo", porque além do cedo, do santuário, tem muito mais para viver na cidade. Entendi. E a Mayra cresceu vendo tudo isso acontecer, né. Tudo. Desde que eu me Mas entendo por gente. mas inicialmente ela escolheu um caminho diferente que foi o direito, né. E Mayra, assim, por que o direito? Não foi nem tão diferente assim o caminho. Quando Uhum, eu fui escolher a minha faculdade, eu pensei, eu quero um curso que me deixe próximo. uhum. E aí, na minha cabeça, à época, as opções eram administração ou direito. Né? Os meus primos já faziam administração, se não me engano, já tinha uma formado, outro estava perto de se formar. Os meus primos, mais ou menos da mesma idade, também já estavam entrando para administração. Eu disse: não, tem administrador demais, Demais. eu vou buscar aqui o direito. Até depois eu cheguei a conhecer sobre ciências contábeis, tive o interesse, mas já estava com as minhas matrículas todas feitas. Não, vou cursar direito. E aí comecei por isso. Eu pensei, o que é que eu posso fazer que me deixe aqui dentro para ajudar, né? Minha intenção sempre foi essa. E por isso eu escolhi o curso de direito. Me apaixonei pelo direito do trabalho, né? Embora eu tivesse fugido ali um pouco da administração, fui me apaixonar por direito do trabalho inicialmente. E fiz a minha faculdade com o objetivo de permanecer. Né? Nunca tive intenção. Até eu quis morar fora um tempo. Minha mãe queria muito que eu fizesse intercâmbio. Mas eu pensava, não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ajudar, eu tenho que estar perto. Até outro dia eu conversando com meu tio, assim, a minha mãe por um tempo sugeriu que eu fizesse concurso. A vida de comerciante é complicada, vai, tente um concurso. Mas eu nunca quis isso, né? Eu sempre quis realmente estar perto. Até conversando com meu tio outro dia, eu não, eu assim, eu poderia ter escolhido fazer qualquer outra coisa. Um curso de medicina, um curso de arquitetura, qualquer outra coisa, mas eu acho que eu nunca conseguiria ver eles trabalhando e lutando todo dia e eu sem poder ajudar. E aí, por conta E disso, contribuir com e aquilo dali, contribuir, né. né? Eu lembro, não sei que idade é ao certo, mas eu lembro de pequenininha já estar na loja de motos preenchendo promissória. Uhum. Era uma brincadeira pra mim, né, mas ali eu já estava vendo realmente como funcionava. E aí, no curso da faculdade, eu já fui entrando, né, assim, eu comecei a cuidando da parte dos aluguéis, né, eu meio que administrava mesmo, eu recebia os aluguéis, prestava conta e tudo mais. E saí por um tempo, enquanto eu fazia o estágio, que eu estagiei 2 anos no fórum, até que a minha prima, que já trabalhava, a Uiane, no posto, ela engravidou e ia precisar tirar a licença, né. Eu não lembro muito bem como foi que minha mãe falou, mas ela disse: "Eu preciso de você agora". E aí eu já conciliava estágio com a faculdade e cuidar dos aluguéis, porque eu até então não tinha saído, né. E aí foi quando eu saí, pedi para sair do estágio do fórum e passei a realmente integrar o quadro do posto, da empresa. E eu acho, se eu não me engano, eu comecei no administrativo, no financeiro, eu não me recordo muito bem. Depois fui para a parte de setor de compras, eu que cuidava dessa parte de compra de combustíveis, de lubrificantes, tudo que precisava que a gente vendia era eu que tomava de conta. E por um tempo também eu me afastei da parte dos aluguéis, né, por uma questão de tempo mesmo, não conseguia mais conciliar faculdade, posto e Uhum. aluguéis, aí na época um primo meu assumiu, mas não teve jeito, eu voltei, hoje eu administro também os aluguéis, e desde então eu não saí mais, né, isso foi mais ou menos 2015, 2016, eu acho, quando Uhum. eu entrei de fato, porque antes eu ficava ali, mas meio que ajudando, assim,
não de longe, mas não Uhum. tão dentro, né. E aí, fiquei de 2016 até 2021, se eu não me engano, assim, dentro do posto, dentro do escritório, trabalhando no mesmo escritório que minha mãe, ali junto. Veio a pandemia, a gente precisou ficar em casa. Eu até conto até hoje que quando foi chegando a pandemia, eu disse: "Mãe, vamos pegar todos os nossos arquivos, tudo que a gente precisar e vamos colocar na nuvem, porque eu acho que a gente vai ter lockdown, a gente vai precisar". E minha mãe: Uhum. "Não, isso não vai acontecer". Não deu 15 E dias, aconteceu, né? estava todo mundo em casa. E aí, graças a Deus, a gente tinha esses arquivos e ficou trabalhando. Quando foi em 2021, já quando foi liberando, foi quando eu já tinha me formado, já tinha tirado a OAB, passei 2 anos sem advogar, porque eu era assim, eu estava tão envolvida ali Com a no empresa, com a né? empresa, com o trabalho, que eu não tinha muita vontade, assim, né, eu estava realmente bem ocupada. E aí surgiu a oportunidade de abrir meu escritório, e eu abri o escritório e comecei a advogar, mas eu nunca consegui sair do posto oficialmente, né, por um bom tempo eu fiquei conciliando os 2. E até que chegou o momento que eu disse: "Não, agora eu não consigo mais conciliar da forma que eu estou fazendo", porque eu era responsável pelo setor de compras e era responsável pelo meu escritório, Uhum. né. Então eu sentei com eles e disse: "Ó, eu gostaria de ficar mesmo numa parte mais jurídica, ajudando vocês, orientando e tudo mais, para que eu possa dar esse suporte ao meu escritório". E aí, assim, a gente acho que eu passei uns 2 anos dessa forma, mas voltei novamente, alguns caminhos, algumas portas foram se abrindo dentro da empresa, né. Atualmente, eu administro diretamente a conveniência, a gente abriu uma conveniência dentro do Posto Monólitos, que por muito tempo foi um sonho, assim, um plano, mas meio que a gente ficava: "Quem vai ter tempo de tomar de Quem vai conta?". cuidar? Essa Uhum. era a pergunta. Era a pergunta, tanto é que eu lembro que a gente construiu os móveis, tipo, construiu não, a gente planejou os móveis, mandou fazer, e os móveis ficaram parados acho que uns 2 anos, porque todo mundo ficava: "Quem vai tomar de conta?". Uhum. E aí meus tios: "Tem que ser a Mayra, tem que ser a Mayra", e eu: "Gente, assim, eu não tenho tempo, em que lugar eu vou colocar a conveniência, né?". E acabou que eu fui me envolvendo, e quando eu vi eu já estava dentro, com data marcada para abrir, e não tive mais como fugir. E eu sou muito feliz, assim, eu gosto muito de tomar de conta da conveniência, assim como minha mãe é muito apaixonada pelo hotel, é um Uhum. ambiente que me agrada demais. E hoje, atualmente, eu administro a conveniência, cuido dessa parte jurídica da empresa, né, até porque a gente lida com muitos órgãos, SEMASSE, ANP, IBAMA, e tudo isso precisa de muita documentação, Uhum. e tá tudo atualizado, e tá tudo em dias, e isso é uma demanda constante. Às Uhum. vezes eu até: "Ai, não, daqui tantos meses eu vou precisar fazer alguma coisa", mas todos os dias a gente tem alguma demanda para atender dentro das empresas. Do hotel também, qualquer demanda que aparece, né, essa parte jurídica mesmo, eu fico à frente e vou repassando para eles, a gente vai conversando, entendendo. E também agora cuido da imobiliária. A gente abriu a imobiliária, né, porque a gente já tinha alguns aluguéis, a família tinha alguns aluguéis, mas era tudo feito, assim, de forma muito amadora mesmo, Uhum. né, começou dessa forma, até que chegou um momento: "Não, isso não dá mais para trabalhar de Vamos forma botar ordem amadora, aqui, né? vamos organizar, vamos profissionalizar", né. E aí hoje, atualmente, eu ainda advogo, né, estou mais focada na parte dos benefícios do INSS, pelo meu tempo mesmo. Outras demandas eu já não consigo atender muito bem, vou repassando para um colega ou outro, mas o meu foco mesmo é a empresa, a conveniência, a imobiliária, e gerir tudo isso da melhor forma, Uhum. com os ensinamentos que eu tive deles, né, porque Sim. todo dia eu aprendo alguma coisa, assim, e tudo que eu faço eu penso: "Como eles pensariam? Como eles fariam isso, né? Qual é a melhor forma?". Entendi. Você falou que desde antes de se formar já ajudava ali na empresa, né, e assim por diante. Mas você acha que o direito, ele mudou alguma coisa, né, a forma de enxergar uma empresa? Sim, com certeza. Tanto é que quando foi muito interessante, porque assim que eu abri o escritório, eu fiz uma parceria com o sindicato aqui da cidade. Uhum. E aí eu passei a atuar para ao outro lado, né, porque eu conhecia muito o lado empresarial, do empregador, do empresário, mas eu não conhecia o outro lado muito bem. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, né, para funcionários de outras empresas na cidade, para representar em processos, e aí eu conseguia visualizar os 2 mundos.
né? Eu não tá, assim, às vezes eu fazia algum processo trabalhista, uma demanda, e eu conseguia ver os dois lados, Uhum. né? Porque às vezes a gente recebe assim, uma demanda e toma aquilo como verdade, e é Sim, assim, e você. Mas existe um outro lado da moeda também, né? Estando eu pelo empregador, estando eu pelo empregado, existem dois sim. lados. Então, eu acho que isso, o direito em si me ajudou muito nessa questão de conseguir enxergar os dois mundos, porque Uhum. quem está dentro de uma empresa, né, tem aquela visão da empresa, de como funciona e tudo mais. Mas existe também todo o outro lado da moeda, né? Então, eu acho que isso me ajudou demais no início do escritório. É a famosa importância do senso crítico, né, que a gente tem que ter com tudo na vida, Sim, né, que é muito importante. sim. E como é dividir essas decisões entre mãe e filha? Eu acho assim, a gente até tem um pensamento bem igual, né? Claro que ela tem muito mais experiência do que eu, e aí em determinadas situações, assim, a gente chega num consenso com base na experiência dela, com base na minha opinião, e a gente meio que vai levando dessa forma. Tudo que a gente vai resolver assim, a gente senta para conversar, para analisar qual é o melhor caminho. Recentemente eu estava procurando um sistema para poder tudo a gente trabalha com sistema hoje, né? Só que o da imobiliária a gente não tinha ainda por conta que estava ainda profissionalizando, regularizando tudo. E aí mãe, tô com esses sistemas aqui, eu não sei qual eu vou escolher. E aí ela me ajudou assim, mas assim, por esse lado, pense assim. E aí eu consigo chegar aí num resultado Entendi. favorável. Vocês acham que uma aprende mais com a outra ou as 2 aprendem igualmente? Eu aprendo muito com a Mayra, né. É uma outra visão de mundo, e aí a gente passou por essa mudança e passa todo dia, né, da tecnologia, que todo dia tem coisa nova, e, assim, vez por outra eu tô lá: "Mayra, me ajuda com isso", né. Nem sempre ela tem muita paciência, eu acho que ninguém tem muita paciência. "Mas mãe, é só assim". "Sim, tá bom, como é? Então vamos fazer", né. E assim, eu acho que é uma troca muito importante, a gente se respeita muito, né. E uma troca A Mayra igualitária, né, de aprendem juntas, né? Sim, sim, e com ela foi certeza. assim, ela era criança, assim, ela é de 95, em 2002, ela tinha 7 anos quando o Post abriu, e era uma novidade, nenhum de nós trabalhava com isso, né, sabia. Uhum, A gente foi aprendendo a fazer, então foi um tempo de muito trabalho, Aprendendo, trabalhando mesmo. trabalhando, né, uhum. fazendo ali, errando, acertando, e ela era pequena e já participava disso, desse ambiente. Contava moeda. Era, contava moeda e não contasse não, pra ver. Ave Maria. Eu até vivi isso na pele recentemente, que eu tô com uma estagiária nova e eu ensinando o sistema pra ela e ela preocupada, assim, meu Deus, é muita informação que eu acho que eu não vou conseguir. Eu disse, mulher, calma, calma, porque eu mexo com esse sistema há 10 anos, então pra mim ele é muito fácil, né? Uhum. Aí minha mãe fala que às vezes eu não tenho paciência, mas é porque a gente tem essa outra visão da facilidade mesmo que a internet trouxe, os Sim, próprios sistemas mesmo. Hoje o chat GPT tá aí dominando o mundo, a IA né? em si, em A geral, IA em né. geral. Então, é aprendendo mesmo todo dia, né? Muita coisa assim que eu vou fazer, eu pergunto a opinião dela, dos meus tios também, porque eu acho muito válido a experiência deles, né? Estão aqui há mais tempo do que eu, trabalhando há mais tempo do que eu, e eu não teria pessoas melhores para me espelhar e buscar orientação mesmo do que Uhum. eles. Existe uma frase muito, conhecida que diz que o maior patrimônio que uma família pode deixar não são bens, né, mas são valores, né. Quais valores vocês acham, assim, que não pode faltar dentro de casa, que são irrenunciáveis? Eu, na minha opinião, eu acredito que seja honestidade, né? Competência, querer fazer, querer aprender, Uhum, ter força de vontade, né? Então, assim, a gente vive essa correria, essa vida corrida, e a gente tem que trabalhar para construir qualquer coisa, para ajudar, para fazer qualquer coisa hoje em dia, a gente precisa realmente trabalhar, estudar, né? uhum, Então eu iria muito para a questão da honestidade mesmo, Sim. transparência, né? Transparência é muito importante também. E acredito que é isso. Humildade, saber ouvir, poder ser escutado também. uhum. Hum, Na minha opinião, seriam esses. A força do trabalho, ela nos guia, né, Dignifica muito o homem, né. muito, né.
Assim, é muito importante o sentimento quando você consegue construir alguma coisa. E é importante que a gente olhe para o que construiu e para o que está construindo para ser feliz, né? Ah, Uhum. que bom que eu conquistei isso. Agora eu dou o próximo passo, porque também não pode ser uma correria louca, onde você não para pensar, né? Avaliar e agradecer e celebrar, né? Sim. É, isso é Nem que muito seja as pequenas as conquistas, né? pequenas Sim. conquistas, que bom. Às vezes eu olho pro estacionamento mesmo, né, que ele é mais ou menos novo e tá ficando bem bonito, que tem muitas flores e passarinhos, e eu fico muito feliz, porque a gente foi sonhando com aquilo, né, assim, é importante fazer, tá na hora de fazer, e que a gente possa celebrar essas conquistas, né, de a nossa coragem nos trouxe aqui, os desafios são muito grandes e que a gente tenha força, que a gente esteja unido, né, É para verdade. seguir, pô, a gente quer trabalhar muito mais, eu acho que o que a gente vai mudando é um pouco a forma de fazer, até porque é natural, né, Tem que que Sim. você evoluir mesmo. tenha pessoas que façam que você possa entregar o trabalho, confiar, mas o nosso jeito de fazer é estando perto. É. Muitas Uhum. vezes você está fazendo uma coisa que já dava para delegar, e também olhar para esse fazer, para entendendo de dar novos passos, né, para Uhum. não ficar tão apegado àquilo que fez a vida toda, né. Entendi. A gente fala muito sobre isso, assim, de a gente ter ninguém sabe, lá em casa ninguém sabe delegar. A gente Hum. quer estar dentro, quer estar participando, quer estar fazendo, né. E acaba que isso traz uma demanda muito maior pra gente. Sim. Então eu sempre falo: "Vamos se policiar, porque a gente precisa saber delegar". Realmente tem assuntos que só dependem da gente, só vão ser feitos pela gente, precisam passar pela gente, mas aprender a delegar mesmo, né, para que as coisas possam fluir melhor, porque a Uhum. gente depende de pessoas, né. Sim. Então, a nossa equipe é muito boa, graças a Deus. Todas as equipes da gente são muito qualificadas. E a gente confia muito no trabalho deles, mas mesmo assim ainda tem aquela dificuldadezinha Delegar. de delegar Estar mesmo. perto. A gente gosta de estar perto ali, olhando, acompanhando. Mayra, o que que a parte mais, assim, emocionante, né, do programa, Uhum. o que que você mais admira na sua mãe? Eu acredito que a força de vontade dela, né, a competência dela, ela é uma mulher super competente. Uhum. Até acredito também que a forma que ela vê o mundo, né, como ela trabalha, como ela faz com amor que ela faz, com gosto que ela faz, porque eu acho lindo demais, assim. Uhum. Às vezes até brinco, a minha mãe, eu vejo que ela mudou muito da pandemia pra cá, né, a gente teve, assim, muitas pessoas passaram a ver a vida de outra forma, e eu acredito Sim. que minha mãe foi uma delas. Com certeza. A minha mãe era bem mais centrada ali, trabalho, trabalho, trabalho. Hoje ela trabalha, eu acho que até mais, mas com outro olhar, de outra forma e aproveitando tudo que o trabalho nos proporciona, Uhum. né. Porque, por exemplo, ela lá no hotel, ela tem esse prazer de conviver com mais pessoas, outras culturas e participar e conhecer pessoas, e Uhum. viaja às vezes e vai para um canto conhecer, vai Quero para viajar outro. mais. É bom. E eu acho que é isso, assim, eu tenho muito orgulho, sou muito feliz de ser filha dela, Ave Maria, eu não escolheria Hum. outra. E tem E alguma característica dela, Mayra, que você percebe em você? eu acredito que é a forma de trabalhar Uhum. mesmo, assim, de enxergar, de conduzir conversas, reuniões, ela ainda é um pouco mais, como é que eu posso falar, assim, não seria assídua, é mais Disciplinada? disciplinada, assim, ela tem uma postura mais, eu ainda sou Sei. um pouco mais na minha, embora quando eu preciso falar eu falo, né, mas eu acredito que é a forma de trabalhar mesmo, assim, tanto é que tudo que eu faço, assim, na parte administrativa foi ela que me ensinou. A Entendi. gente tem uma forma de conferir caixas e bancos que outro dia eu estava: "Mãe, como foi que a senhora fez isso? Criou? Surgiu da onde?" Porque não é um sistema, é uma planilha no Excel que ela Uhum. coloca lá os valores e sabe, se faltar um centavo ela tá sabendo. Uhum. E eu perguntei: "Mãe, como foi?" Ela: "Eu não lembro. Eu acho que eu Só fazia fez no na papel e comecei a fazer e é como eu faço hoje", entendeu? entendi. Eu nem consigo, até da imobiliária mesmo, eu estava uns dias sem conferir, porque a gente estava sem sistema, e eu estava louca: "Meu Deus, eu preciso fazer minha conciliação pra saber se tá tudo certinho". Mas graças a Deus encaminhou. Joseline, qual foi o momento em que você percebeu que sua filha havia se tornado uma mulher? Menina, eu tenho percebido todo dia. Olha só, viu? É. Assim, a forma de conduzir, né, é porque mãe tá sempre
por perto, né. Sim. Agora eu tomo uma decisão tão importante, nossa, como é madura, daqui a pouco eu vejo uma coisa, nossa, é tão Olha criança só! ainda, nossa, que mistura é essa? Mas assim, no dia a dia mesmo, né, na forma de conduzir a vida pessoal, né, a Maria tem os limites dela, eu acho isso muito importante, né, na vida familiar mesmo, isso aqui é a cara da Mayra, isso aqui não, não é. E ela é Uhum. muito autêntica em relação a isso, né, e no trabalho mesmo, assim, a forma que ela conduz, por exemplo, a parte da conveniência, eu chego lá, eu vou tomar uma cerveja, eu só vou chego lá como cliente, né. Claro que eu dou um pitaco Reparando aqui, em outro Claro que tudo. dá ali, uma observação, uma olha. fotinha e tal, mas eu fico muito confiante que ela está conduzindo da melhor forma, né, nas questões jurídicas mesmo, de setor pessoal e muitas coisas, assim, que eu entrego absolutamente, eu tenho certeza que ela vai cuidar do Vai melhor tomar de jeito, conta. e isso é muito bom, porque uma empresa familiar, ela precisa pensar a sucessão, Sim. né, e que isso seja um processo natural, né, de que vá acontecendo ao longo do tempo. Como numa maratona ali que você vai passando o bastão para outra pessoa, você ainda está correndo, mas o bastão está com o outro e que passa para outro. Acho que isso é um jeito necessário de ver uma empresa familiar Uhum. e, e que a gente espera que viva. Tem Sim, aí anos e anos, muitos anos, longos anos, né? sim. Deus quiser. E assim, a gente fala muito sobre o profissional, sobre vocês estarem ligadas na profissão, nas empresas e assim por diante. Mas como mãe, o que que mais te orgulha quando você olha pra Mayra? A Maíra é muito decidida, assim, naquilo, na essência dela, né? Uhum. Às vezes mas eu devia ser assim, não, é o jeito dela, né? De ser forte, assim, porque é muito fácil. Nós somos capricornianas, né? E aí, assim, é, assim, um temperamento forte, mas eu também aprendi a respeitar, né. Eu acho que ela fez as escolhas que ela queria fazer profissionalmente, como ela falou, eu pensei em outras coisas. Eu acho que você cresce muito quando você ganha o mundo. Eu acho Uhum. que ganhar o mundo, ter que lavar sua roupa, limpar a casa, essas coisas ensinam, assim, um direcionamento de você saber que você se vira em qualquer situação. Mas isso, o fato dela ter escolhido ficar, isso não mudou, né. Eu vejo que ela é uma pessoa que é muito responsável, né, e que ela sabe conduzir as dificuldades que vão chegando. Ela gosta também de muitas coisas que eu gosto, né, como de viajar, de ter amigos. A Maria tem amigos da vida toda, que eu também tenho. Eu acho isso muito interessante, né. São pessoas que lhe acompanharam várias versões de você, e aí aquela pessoa está ali perto, né. Eu acho que isso é muito importante. Hum, E que ela floresceu onde plantou, né? Onde exatamente. Deus plantou. Ela não ganhou o mundo, né, você queria que ela crescesse de uma certa forma, mas ela cresceu, né, e mesmo estando aqui. Não Sim. Certíssimo. precisou É nem ganhar porque o eu me mundo. preocupava muito com uma superproteção, né, que é Aham. muito natural Sim, que sim. aconteça, e Entendi. que ela não ajuda as pessoas, não, mas a gente soube conduzir direitinho. Uhum. É isso aí. Eu sempre assim, amiga, o maior ensinamento foi: trabalhe, né, o que você quiser, você vai conquistar com seu trabalho, com seu estudo. Então, era só isso. É verdade. Que Eu não precisava. Era isso que eu precisava, entendeu? Eu quis por muito tempo, assim, por um tempo eu quis morar fora, estudar em Fortaleza. O meu tio muito ciumento, não queria: "Não, você ainda é muito novinha, deixa Para pra ir na que ir morar em faculdade". Fortaleza se tem Aham. faculdade aqui? Qual Era. era o meu argumento? Nenhum, tá. E aí eu O fui meu pai ficando usou esse mesmo. mesmo argumento também, quando eu passei no vestibular em Fortaleza, ele: "Pra que você vai? Se tem aqui, Tem aqui, fica aqui". eu lembro até que eu disse assim, entrei no ensino médio, disse: "Eu quero estudar em Fortaleza". Ele: "Não, você é muito novinha ainda, deixa pra ir depois. No terceiro ano, quero". "Não, ainda é muito nova, deixa pra ir na faculdade". Passei na faculdade, faz o primeiro semestre aqui, depois você vai. Eu disse: "Não, tá bom, não vem não". Chega, Não né, vai eu não. desisto. E eu já estava envolvida nos processos da empresa, né, eu já realmente já estava dentro. Uhum. Embora eles, assim, eu até brinco, às vezes falavam: "Não, o comércio é muito difícil, vá, tente um concurso ou a outra área, não sei o quê", mas eu sempre estive perto, assim, toda ajuda que eu pude dar, que eu posso dar, eu tô ali para ajudar, né. E como eu disse, eu não me veria em outro canto.
Se eu tivesse escolhido qualquer outro curso ou morando em qualquer outro lugar, eu Queria acho ser que eu não. veterinária. Queria ser veterinária por um tempo. Achava que só cuidava de cachorro, né? Então. E aí, Cuida de quando eu tanta entendi coisa. que não, eu optei realmente pelo direito. Eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi, assim, eu realmente me identifico muito. Mas é porque, assim, eu tentei por um tempo viver do escritório, mas eu nunca consegui sair, assim, eu não tinha esse sentimento, eu acho que eu não seria feliz se eu estivesse fora, Uhum. né? Então eu realmente optei, eu escolhi estar dentro, não foi assim, às vezes o filho tem o pai tem aquele sonho que o filho tome de conta, não, assim, pra mim foi uma escolha minha mesmo, Uhum. né? Eu realmente quis ficar e sou muito feliz aqui. E que com certeza, se a sua decisão tivesse sido diferente, também teria sido respeitada, Claro, Com né. certeza, claro. sem Exatamente. dúvidas. Agora eu quero fazer uma coisa bem diferente, né, eu quero que você olhe para sua mãe e que você diga a ela, talvez, alguma coisa que você nunca tenha dito. Nossa, a gente conversa tanto, né, Falam tanto, né. que eu acho que mas eu acho que acredito do orgulho que eu tenho da senhora mesmo, assim, tô mexendo na cadeira. Do orgulho que eu tenho e do grande exemplo que eu tenho de mãe, de profissional, de mulher, de pessoa, né. Tudo que eu vou fazer, eu penso muito como minha mãe pensaria, o que que minha mãe acharia disso, tanto é que eu troco ideia com ela, vou falar com ela. Eu acho que é isso, eu tenho muito orgulho, muito mesmo, principalmente da mulher que ela vem se tornando, porque Sim, a gente tá em constante com evolução, né. certeza. E eu acho muito lindo a forma que ela trabalha, que ela conduz a vida dela, conduz as coisas, conduz a vida social dela e de todas as formas, eu tenho muito orgulho mesmo. Que lindo. Agora, Joselina, é sua vez. Ah, uma coisa que eu nunca disse pra Mayra, Ao microfone. assim, eu acho que eu Microfone. filha, assim, você é uma pessoa maravilhosa. Eu sou muito feliz, né, sou muito grata a Deus pelo presente que ele me deu, né. E, de verdade, assim, no dia a dia que eu vejo as suas escolhas, a sua condução das coisas, eu fico muito feliz, né. E para dizer que você é para nossa família essa alegria, esse acolhimento, também o cuidado, né, que eu fico observando, né, essa questão do cuidado. Então, muito obrigada. Obrigada E é uma também. alegria também estar aqui nesse momento, né, Sim, compartilhando isso compartilhando juntas. isso juntas. Isso é muito importante. É muito legal. Que Muito bom, obrigada pela que oportunidade. bom, que bom. Eu que agradeço também pela disponibilidade de vocês. Gente, hoje nós conhecemos muito mais do que uma empresária, uma advogada, né, nós conhecemos mãe e filha, né, e a gente pôde perceber que as empresas crescem, os negócios evoluem, mas sempre tem valores que precisam ser deixados e valorizados, né. Obrigada pela presença de vocês, foi um prazer ter vocês aqui para Também. compartilhar um pouquinho da história de vocês, e é isso, viu. Muito obrigada. Muito obrigada Obrigada. também.